Galera, vocês me pediram no Instagram para que eu compartilhasse com vocês o meu último roteiro da Serra da Canastra. E hoje vou contar para vocês os detalhes de cada coisa. Você consegue fazer sozinho, você e seu GPS, tá? Não vai precisar de guia, não vai precisar de nada muito específico. Vou deixar tudo explicadinho. E esse rolê consiste basicamente em você entrar na Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais, que é um lugar lindo, maravilhoso, meu lugar preferido aqui do Brasil. E esse roteiro, ele não é um off-road, né? Uma estrada de terra extremamente difícil. Então, se você não tem muita experiência ou tem um certo receio, medo de andar em estrada de terra, eu acho que nesse rolê você não precisa ter esse medo, tá? Então, esse roteiro, basicamente, ele passa só pelas BRs, ou seja, por rodovias que ficam dentro da Serra da Canastra. Óbvio, são rodovias de estrada de terra, mas são estradas de terras largas, bem cuidadas, entendeu? Que as prefeituras acabam cuidando. Então são estradas de terras mais racionais, tranquilas, não tem grandes buracos, grandes erosões e etc. Então isso deixa o seu passeio muito mais light e tranquilo para quem não quer se expor demais ao risco de uma queda, para quem não quer se expor demais ao risco de derrubar a moto e voltar com grandes prejuízos financeiros, tá? Então é um passeio incrível, você vai ver paisagens que você nunca mais vai esquecer na sua vida, de tão lindo, maravilhoso que é. Num passeio no meio da natureza, respirando o ar puro, vendo paisagens exorbitantes e sem ter que passar por muita dificuldade para chegar lá. Pessoal, eu recomendo fortemente que você faça esse roteiro com uma moto trail, ou seja, mais alta, que tenha pneus mais adequados para a terra, rodas mais resistentes e etc. Claro que você pode ir com a moto que você quiser, mas quanto mais distante deste estilo de moto, maior vai ser o seu desconforto e o seu perrengue. Apesar de ser por estradas boas, continua sendo estrada de terra, onde vai ter cascalho, areião, pedra, algumas poças de água, barro se estiver chovendo e etc. Então tente considerar isso. Eu fiz tudo isso com a minha Versys 300 e ela foi maravilhosamente bem, sem problema nenhum, beleza? Lembrando que eu fui com garupa e os 3 baús carregados. Na sequência, vamos bater um papo de todos os detalhes para deixar explicadinho. Mas antes você precisa saber que você vai precisar baixar os mapas offline no seu Google Maps, tá? Então você baixa o aplicativo do Maps no seu celular e nele lá você vai ter a opção de baixar os mapas daquela região.
Então na hora de você selecionar, você tira o zoom, você pega ali toda a região da Serra da Canastra, você faz o download antes para você poder usar lá. Lá na Serra da Canastra, em alguns lugares pega a área de celular, mas normalmente não pega a internet, tá? Então você precisa aprender, testar, dominar essa habilidade de usar o mapa offline do Google Maps, porque senão esquece, esse roteiro não vai dar certo para você. Pessoal, então esse é o celular que eu uso como GPS, tá? O meu celular principal não é esse, o que eu uso como principal é o que está filmando aqui, tá? Então esse daqui é o que eu uso só para GPS. Então é um celular que não tem chip e fora do Wi-Fi ele não tem internet, tá? Então aqui vocês podem observar que nele eu só mantenho mapas, eu tenho o Waze e o Google Maps aqui e pronto, e acabou. Eu uso só para isso. Então vou mostrar para vocês aqui os mapas offline. Lembrando que para você fazer isso, você precisa estar conectado na internet para você, obviamente, baixar esses mapas, tá? Então você pode observar aqui que ele está conectado no Wi-Fi aqui do apartamento. E eu vou abrir aqui o Google Maps, tá? Então, para quem não conhece, né, creio que a maioria das pessoas saibam, né, você clica aqui nesse azulzinho para você digitar aqui aonde você quer ir, né? Então o seu local ele acha automaticamente, ou você pode digitar e você vai definir aqui o seu destino, tá bom? Saindo daqui, e aí para baixar o mapa offline, você vai clicar aqui, ó, na sua fotinha, certo? Então você tem que estar logado aqui na sua conta Google. Você vai clicar aqui, ó, mapas offline. E aqui vocês podem ver aqui, ó, os vários mapas que eu já tenho baixado aqui. Se for sua primeira vez, obviamente que não vai ter nenhum mapa baixado, né? Então você vai clicar aqui, ó, seleciona o seu mapa e você observa que ele faz um quadrado aqui na região que você deseja fazer o download. Então você pode tirar bastante o zoom, ó. Esse é o máximo de zoom. Você pode clicar aqui, ó, fazer download, que ele vai baixar o mapa de todo esse quadradão aqui. Como você vai lá para a Serra da Canastra, ó, a Canastra fica aqui, ó, mais para Minas, subindo aqui o mapa, tá vendo? Ó, Capitólio, Passos e aqui, ó, Parque Nacional da Serra da Canastra. Todo esse verde aqui, ó, é a Serra da Canastra, tá? Então você pode fazer um download enorme assim, ó, da região para você garantir que você vai ter todos os mapas, ou se você preferir baixar de forma mais específica, você deixa mais ou menos assim. Eu sugiro que você baixe o mais longe possível que você consegue, tipo assim, ó. E aí ele vai fazer o download de tudo isso, tá? E aí você clica aqui em fazer o download, deixa ele carregar e pronto, e acabou. Quando você estiver offline, então eu vou desligar aqui o meu Wi-Fi, ó. Vou desconectar, lembrando que ele não tem chip nenhum aqui, tá? Então, agora ele está totalmente offline. Então, eu vou colocar aqui o destino. Vou digitar aqui como se a gente estivesse indo para lá, ó, Delfinópolis, que é o primeiro ponto. Ele fica aqui, ó. Olha como aparece aqui embaixo, ó, offline. Então, ele usufruiu do mapa offline para fazer todo esse trajeto aqui, tá? Então, você vai apertar iniciar aqui e já era, você está navegando de forma offline, tá? Então lá na Canastra, lá dentro, quando você estiver sem internet, vocês vão fazer exatamente isso, vão colocar o seu destino e pronto. Se você estiver conectado na internet, ele sai desse modo offline automaticamente, beleza? Considerar também que você está indo para o meio do nada, tá, pessoal? Para o meio da natureza. Então, se a sua moto não tem tomada, leve bateria extra, leve água suficiente, porque as coisas às vezes podem fugir do controle, beleza? Às vezes fura um pneu, às vezes você não consegue sair de um lugar porque a estrada não está te permitindo isso. Então os rolês no meio da natureza nem sempre a gente consegue manter o controle. Então leve aí coisas nesse sentido, carregador do celular, vá com o tanque cheio da motocicleta, tá? Não me vai entrar na Serra da Canastra com pouca gasolina no meio da natureza, porque o lugar é gigantesco e óbvio que não vai ter posto de combustível dentro da Serra da Canastra.
tá? Então tem vários postos de combustível antes de você entrar na serra. Então você olha no mapa, abastece antes e entra na canastra com o tanque na boca cheio de gasolina para você poder rodar tranquilo. Também leve muito em consideração a manutenção da sua motocicleta. Não me vai para a Serra da Canastra com um pneu careca que qualquer coisinha vai furar ele. Não me vá para a Serra da Canastra com a sua relação no fim da vida útil para estourar com você lá no meio do nada e assim por diante. Confere ali o líquido de arrefecimento da sua moto, se a ventoinha está funcionando, se sua moto for arrefecida a água, porque na canastra o motor vai ser exigido mais e por ter mais baixa velocidade, esse motor vai trabalhar com certeza em temperaturas mais altas. Então confira se está tudo certo, se o nível do óleo está ok, para você poder ir e voltar de lá com memórias inesquecíveis, sem que você passe raiva e passe por problemas e passe por perrengues que vai tirar a sua paz, que é o objetivo principal da viagem, é você ter paz e não o contrário, beleza? Então organiza certinho, organiza sua bagagem, organiza a sua motocicleta para você ter a melhor experiência possível. Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Galera, essa imagem que vocês estão vendo é o seu roteiro, tá? É exatamente dessa maneira que vocês vão colocar no GPS de vocês, beleza? Então, vocês já aprenderam aí anteriormente a como baixar o mapa offline do Google Maps, tá bom? E então, antes de você ir, como eu falei anteriormente, testa, vê se está funcionando, sem internet. Deixe o seu celular no modo avião e testa para ver se está tudo bonitinho antes de você sair, tá? Então vocês vão colocar lá a sua cidade de origem ou deixa ele localizar para você sozinho. E o seu primeiro destino é Delfinópolis, Minas Gerais. Se certifica de que você está colocando direitinho aí o estado, tá bom? Para você não se confundir e acabar indo para outros lugares aí, tá? Delfinópolis, pessoal, é uma cidade que fica após uma travessia de balsa. A sua viagem começa a ficar linda, maravilhosa aí, beleza? Então vocês vão fazer uma travessia de graça de balsa, porque você só paga na volta. E fazendo este roteiro, você não volta por essa balsa, e sim por outro lugar muito mais distante, beleza? Então você vai fazer essa travessia de graça, tá? Vocês vão atravessar o Rio Grande, que é a principal fonte de água aí dessa região que vocês vão ver na canastra, tá bom? Logo após a travessia da balsa, pessoal, vocês já vão estar lá em Delfinópolis, tá? E aí vocês já vão aí para esse terceiro destino que vocês vão digitar no GPS, que é o estacionamento complexo do Claro Delfinópolis. Antes desse estacionamento do complexo, eu sugiro que vocês coloquem um posto de gasolina, ou que vocês já definam isso antes, porque nesse posto vocês vão reduzir as libras do pneu da motocicleta. Então, por exemplo, a Versys 300 eu uso 26 na dianteira e 30 na traseira no meu uso normal do dia a dia, no asfalto. E lá na canastra eu fui com 22 libras, se eu não me engano, na dianteira e cerca de 25 libras na traseira, tá? Lembrando que eu tava com a moto pesada. Então reduzi um pouco aí a pressão dos pneus para ela ter mais aderência e enchi o tanque novamente até ali ficar bem cheio para eu poder rodar tranquilo na canastra. Feito isso, você vai aí para esse estacionamento complexo do Claro e lá vocês vão perceber que logo depois vocês já vão entrar na estrada de terra, vocês já vão entrar na Serra da Canastra e lá vai ter, no final desse destino aí do mapa, você vai ter esse estacionamento e ali você pode estacionar e você vai pagar, obviamente, por isso. Você precisa se certificar de que está aberto. Se você for no momento de pandemia, não vai estar funcionando, beleza? Mas você pode fazer esse rolê da mesma maneira, só que você não vai conhecer essas cachoeiras, tá? E daí ali você vai ter diversas cachoeiras para você conhecer nesse estacionamento do Claro aí, do complexo do Claro, tá bom?
Nessa aí tem, se não me engano, 3 ou 4 cachoeiras lindas, maravilhosas, que eu vou deixar fotos aí para vocês verem. E com certeza vai ser muito legal essa parte do seu passeio, tá? O nível da trilha que você vai fazer a pé é de médio para alto, no sentido de, se você tem alguma dificuldade física, saiba que não é uma trilha fácil de fazer. Tem subida, descida, tem grandes pedras e etc. Vá com seu espírito de aventura ativado para você conhecer essas cachoeiras lindas, maravilhosas, tá bom? Depois disso aí, se você continuar seguindo reto nessa mesma estrada de terra, você vai até o mirante. E esse mirante, pelo que eu pesquisei ali na hora, o mapa não encontra, tá? E se você digitar mirante, ele vai encontrar vários outros, porque a Canastra tem vários mirantes, mas não esse que aí fica próximo aí do Complexo do Claro. A partir desse momento, se você quiser ir ao mirante, eu digo que você deve ir sim, que é bem bonito lá em cima, vale a pena. Você precisa saber que você já está entrando numa estrada de terra que não é daquela boa que eu falei, tá? Então é uma estrada mais estreita, você vai começar a subir a montanha, então vai dificultar um pouco o nível da sua estrada de terra, do seu off-road, tá? Mas se você está apto à aventura, pode ir tranquilo, não é uma aventura extremamente perigosa, nada disso, mas saiba que vai aumentar um pouquinho aí o nível de dificuldade. Então você vai seguir reto aí essa estrada de terra. Em alguns momentos vão ter bifurcações, mas aí você vai sempre seguindo a estrada principal até chegar lá em cima. E o mirante, conforme você vai subir nessa estrada de terra, você vai ver uma saída à esquerda com uma árvore e uma placa, vai ter uma placa lá. Então você vai virar à esquerda e aí sim você vai chegar no mirante. Se você continua indo reto, você continua avançando, subindo a montanha lá da Canastra, e você vai para outros lugares, tá? Então fique atento ali à esquerda, você vai ter uma saída ali à esquerda, você vai ver uma árvore e uma placa, e não é difícil de encontrar não, tenho certeza que você vai conseguir, beleza? Se tiver pessoas ali, você pergunta, se informa, que as pessoas vão te ajudar ali com a maior boa vontade, tá bom? Depois que você curtiu o mirante, estaciona a moto lá, pega uma sombrinha lá e etc, curte a vista, descansa um pouco, bebe uma água, faz o seu lanche, é um excelente lugar para você fazer o seu lanche. Não é um lugar que tem muita sombra, então quando eu fui, eu coloquei minha moto no cavalete, eu sentei na frente da moto, na sombra da moto, para a gente poder ter um pouco mais de conforto ali. Mas se você tiver equipado aí com guarda-sol e essas coisas assim, melhor ainda, tá bom? Depois desse destino, você vai digitar no seu GPS lá, Bar do Paulão, beleza? Não esquece de se certificar que é o Bar do Paulão de Peixoto, Minas Gerais. Inclusive, é interessante que você digite o nome completo aí, Bar e Restaurante do Paulão, que o GPS vai encontrar, e você vai perceber que esse bar fica quase numa ponte que atravessa lá o Rio Grande. Então, se você observar, logo depois do bar vai ter uma ponte, e é nessa ponte que vai ser um outro ponto de parada que você vai pirar de tão lindo, maravilhoso que é lá, beleza? E antes de chegar no Paulão, vocês vão descer a Serra da Canastra, também por estrada de terra, e vocês vão ver paredões e uma paisagem, na minha opinião, a mais bonita do passeio. Então se você está achando que as cachoeiras maravilhosas que você passou é a parte mais top do rolê, negativo. Antes de chegar nesse Bar do Paulão e depois do Bar do Paulão, na minha opinião, é a parte mais bonita do rolê, tá bom? Depois do Bar do Paulão, você vai chegar nessa ponte aí, e depois da ponte, lá na ponte eu sugiro que você pare, curta a paisagem, tire fotos, fique ali na beira da ponte, curtindo ali aquelas águas correntes passando, que vocês vão com certeza descansar a cabeça muito ali também, tá? Depois dessa ponte, você digita lá no mapa Laje, Minas Gerais, vocês vão para uma cidadezinha super pequenininha, e depois de lá,
vocês digitam Cristais Paulista, que já é uma cidade dentro do estado de São Paulo, que aí nesse trajeto de Laje até Cristais continua sendo um trajeto bonito, vocês vão passar por estradas mais isoladas e etc, mas o GPS vai te guiar aí numa boa, tá bom? E por fim, você digita aí o seu destino final, cidade de volta. Se você estiver longe desse destino, saiba que Cristais Paulista é uma cidade pequena, mas Franca é uma cidade mediana, bem maior do que Cristais, e lá você encontra mais estruturas, se você quiser hotel, pousadas e etc. Cristais Paulista e Franca é um pulinho aí de poucos minutos, você tá lá. Então descansa e depois digita sua cidade de volta, e aí você parte aí para sua casa da mesma maneira que você saiu, beleza? Essas são as rotas e o que você deve digitar no seu GPS, tá bom? Espero de verdade que essas informações foram úteis para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e deixa aqui no comentário se você foi, se você viveu isso na prática, e me conta o que você achou.